Olá, olá, olá! Eu sou Mayra, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde para mais um vídeo. Hoje o vídeo é totalmente especial, porque não vai ser um vídeo que eu vou vir aqui e vou falar para você ou com o roteiro que eu produzi. Ele é a parte de um curso meu sobre diversidade e inclusão, chamado Mais Mimimi. E nessa aula desse curso, que eu vou disponibilizar para você gratuitamente aqui no meu YouTube, eu falo como se estrutura um programa de diversidade, desde a liderança, desde a governança, até indo para um grupo de afinidade, um comitê de diversidade e inclusão. Então eu espero que você goste. Dois recadinhos. Primeiro, deixa aquele seu like, por favor, compartilha aqui com os grupos da sua empresa de diversidade e inclusão, com as pessoas responsáveis ou por quem você acha que se interessa pelo tema. E o segundo recadinho, o curso que eu estou disponibilizando aqui vai abrir as inscrições daqui a algumas semanas. E ele só abre inscrição uma vez por ano. Então, se você se interessa para saber mais sobre ele, ou se você está procurando o curso de diversidade e inclusão e gostaria de dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui do meu blog. Se inscreve ali numa caixinha de cadastro de e-mail. Quando você já entra no blog, já tem também ali uma caixinha para você cadastrar seu e-mail, porque eu vou mandar todas as informações por lá. E aí você recebe tudo em primeira mão. Então, uma boa aula para você, que essa aula seja muito relevante, que você entenda exatamente como se estrutura um programa de diversidade e inclusão corporativa. Quaisquer dúvidas, você pode me escrever inbox no LinkedIn ou no meu Instagram, que também os links estão aqui na descrição. Até mais, tchau, tchau. Olá, pessoal do curso Mais Mimimi, bem-vindo ao módulo 2, que a gente vai falar sobre trabalho e, na verdade, eu vou colocar aqui empresa também, né? Que a gente vai falar sobre a questão de uma estrutura básica de um projeto de diversidade e inclusão da sua empresa e também sobre a questão de práticas de gestão dessa diversidade para colaboradores e a gente vai explicar o porquê disso. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender como é que funciona uma estrutura básica de diversidade e inclusão. Outra coisa, eu não vou atentar aqui, esse curso é bem prático, é bem mão na massa assim mesmo, então se você quer dados estatísticos sobre diversidade e inclusão, algumas informações para você produzir uma apresentação para a sua empresa e levar, eu vou deixar na descrição aqui no Materiais Complementares alguns links sobre isso. E também alguns textos no meu blog que realmente falam sobre esse começo de trabalhar com diversidade e inclusão, por que fazer, como fazer, o que é diversidade e inclusão. Enfim, pra gente aprofundar aqui, focar no que realmente importa, que é uma estrutura de diversidade e inclusão, e que tem muito, muito conteúdo pra gente trabalhar e a gente entender. Então, primeiramente, eu quero trazer essa estrutura básica, como é que ela se forma, né? Primeiro a gente tem um pilar de governança, depois tem o pilar de comitê de diversidade, depois de afinidades, depois pilares de atuação e o roadmap. Eu vou destrinchar tudo isso, não só aqui nessa aula, mas também na próxima aula, que talvez vai virar umas 2 aulas aí, vamos ver como que vai ser, para falar sobre cada um desses pontos e aprofundar. Agora a gente vai dar um geralzão, um pilar geralzão sobre isso, sobre o que é cada um. Na verdade, assim, o roadmap responde aos pilares de atuação, que responde ao grupo de afinidade, que responde ao comitê de diversidade, que responde à governança. Governança é onde que de tudo vai sair, de todos os pilares vai sair, é aqui que vai começar a questão de liderança, gerente de diversidade e inclusão, é tudo ali. O comitê reúne esse gerente também, reúne também essa questão de grupo de afinidade, o que vai fazer e tudo mais. Grupo de afinidades é as pessoas que estão ali trabalhando, né, naquela, digamos, minoria, né, aquele grupo que cada empresa trabalha, então negros, pessoas com deficiência, LGBTs, e os pilares de atuação é o que essas empresas vão fazer realmente, em qual áreas elas vão olhar, ou quais são as atuações ao longo do ano, ao longo de 3 anos, ao longo de 5 anos, ao longo de 6 meses também, e o roadmap são as atividades em si. Só que para antes a gente começar a falar sobre tudo isso, não adianta eu chegar na sua empresa e falar assim, putz, vamos implantar diversidade e inclusão agora, vamos começar a trabalhar aqui, pronto, então vamos começar a conversar com a questão de governança, vamos estabelecer regras, princípios, pegar nossos valores e trazer para tudo isso. Não, nada disso. A primeira coisa que tem que fazer antes de tudo é pesquisa, é entender o seu clima organizacional. Por quê? Porque isso vai definir muitas vezes as práticas de regras, vai definir o comitê, como ele vai atuar, quais grupos de afinidade você vai criar, o que você vai ter que atuar
e quais essas ações que vão ser medidas. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho um clima organizacional, se eu tenho uma estrutura de empresa em que ela é muito formada sobre mulheres, né? Então eu faço uma pesquisa e eu vejo que eu tenho muitas vezes mulheres. E aí que a gente está falando de mulheres cisgêneras, né? Porque se a gente abrir um pouquinho mais, a gente pode ver também mulheres e a gente começa trans e a gente questiona o que é ser mulher na sociedade hoje. Mas enfim, vamos focar aqui que você fez uma pesquisa, você viu que você não tem nenhuma mulher trans ali dentro da sua empresa, mas você tem muitas mulheres cisgêneras. Opa, então ali o pilar de atuação ali na sua empresa, o grupo de afinidade da sua empresa é realmente mulheres. Ah, mas e também essa pesquisa organizacional viu que alguma dessas mulheres, ou sei lá, 20%, sofrem assédio no ambiente de trabalho. Opa, eu tenho um pilar de atuação ali sobre, tipo, abaixar esse número de assédio, na verdade acabar com esse assédio, né? Sei lá, em 6 meses, um ano, quanto tempo, né? E vamos jogar pro roadmap. E aí o comitê de diversidade vai ver tudo isso e vai, tá, mas a gente precisa trabalhar isso de acordo com nossos pilares, dos nossos líderes. Então, assim, qual líder vai ser responsável por isso, né? Que vai encabeçar esse grupo, esse trabalho com as mulheres? Quais regras a gente vai trabalhar, né? Como é que vai se dar, quais valores e tudo mais. Então, assim, antes de tudo, pesquisa em cima de pesquisa, e essa pesquisa que eu não coloquei aqui, ela tem que ser agora que você está fazendo esse projeto, né? Daqui a uns 6 meses, quando as primeiras ações foram feitas, né? 6 meses, primeiras ações realizadas. E também, com essas ações realizadas, você vai ter um tempo de medir via roadmap, né? E aqui, nessas questões de medição, né, do roadmap, eu geralmente te indico para você medir ação de 6 meses, né, de um ano. Tem empresas que ainda pegam 3 meses, viu? De 3 meses. E aí depois elas medem de 6 meses, de um ano. Aí elas tem algumas que medem a cada 3 anos. E algumas de longo prazo medem a 5 anos, né? Visões. E aí isso é muito importante, porque, por exemplo, se você tem assédio aqui hoje, por exemplo, em 2020, quando eu tô gravando esse vídeo, e você quer zerar esse número, em quanto tempo você acha que você zera, sei lá, 20% do seu caso de assédio? Ah, eu tenho, sei lá, 1.000 colaboradores, né? Então, assim, desses 1.000 colaboradores, teoricamente 200 sofrem assédio, né? Que são mulheres, eu tô falando 1.000 colaboradores mulheres. Eu sou, gente, humana, eu sou péssima em conta. Então, assim, vamos supor que são hoje 200 mulheres. Em quanto tempo eu consigo, tipo, zerar isso? Será que em 6 meses? Será que em um ano? Será que em 3 anos? E se eu zerei em um ano, o que eu quero fazer em 3 anos para me tornar acessível e inclusiva para essas mulheres, né? Que a gente também tem uma questão, que a gente vai conversar sobre isso, que diversidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de projetos para todas as diversidades. E aí a gente começa a falar sobre crenças e religiões, pessoas imigrantes, pessoas com deficiência, negros, mulheres, LGBTs, geracionais, 50 a mais, que é geracionais, 50 a mais, tem umas pessoas que trabalham de gerações, né? Gerações que se conflitam, ou que se embatem, ou que se transformam, não é que transformam, que se intersexam, de intersecção dentro das empresas. E tem tipo, pessoas que nessas questões geracionais já trabalham de 50 a mais, né? De uma questão de maturidade. Enfim, você tem que definir isso, sabe? Antes de tudo, é entender nesse clima organizacional quem está na sua empresa hoje, né? Porque isso vai muitas vezes, não só você vai começar a medir esse clima organizacional, como também vai poder avaliar para o seu corpo, né, de diretores que vão aprovar esse projeto de uma forma mais fácil. É muito mais fácil você falar assim, olha, aqui na minha empresa já tem LGBT, em vez de começar do zero para trazer, né? Porque aí você começa a conversar justamente sobre essa questão do trabalho, né? E aí esses LGBTs, eles vão te dar outra mais bagagem para você trazer uma conversa para essa empresa sobre
produtos que pode fazer para essas pessoas LGBTs e também como melhorar o clima organizacional para essas pessoas. Bom, então a gente precisa entender que essa pesquisa precisa ser feita e esse roadmap, na verdade aqui é um roadmap de pesquisa constante, que precisa ser reavaliado, porque qualquer ação que você vai fazer vai impactar a mudança organizacional. Você precisa saber se está no caminho certo ou no caminho errado. Bom, depois de feito esse primeiro processo, a gente vai começar a falar, de uma forma geral aqui, sobre essa estrutura de diversidade e inclusão, né? E aí depois a gente vai começar a falar como vai implantar cada uma delas em pilar por pilar. A governança que a gente está aqui, ela o que ela é? Ela demonstra as regras e os princípios que aquele projeto de diversidade e inclusão vão trabalhar, tipo, o projeto não, vou falar sobre o programa de diversidade versus os valores das empresas. Porque aí quando você começa, por exemplo, tem um caso na sua empresa de assédio, que muitas vezes, dependendo do que uma pessoa está fazendo e não vai mudar e continua fazendo. Isso muitas vezes, dependendo do valor, você vai poder justificar uma possível demissão dessa pessoa de acordo com os valores e com o programa de diversidade dela que ela não entendeu. Então, você acaba saindo dessa questão de ser militante para entrar num business, num negócio dessas empresas, né? Ele demonstra também os agentes, né, que vão trabalhar. Então, aqui é o líderes. Geralmente a gente fala muito para cada líder ser responsável por um grupo de afinidade, né? Porque aí ele também vai começar a entender daquela demanda, de como está sendo atuando, vai dar credibilidade também, né? Aqui também a gente trabalha demonstrando quem será o gerente de diversidade, responsável pelo projeto, uma das pessoas, né, responsável por esse projeto. Aqui também, nesse gerente de diversidade, a gente vai falar já sobre isso. É bom trazer também alguém de gerente de projetos, né, de funções que faz isso para gerenciar todo esse projeto. Alguém de marketing também. Uma pessoa de compliance para ver estruturas. Lógico, depois é uma equipe básica. Se conseguir, né, senão você vai trabalhar tudo isso e atuando em parceria, né? E aqui também alguém de jurídico. Opa, ai meu Deus, paguei tudo. Aqui de jurídico. E de gestão de pessoas. Gestão. Perfeito. E aí ele serve para a gente reavaliar todas as regras da empresa, fazer auditorias também para ver se aquele projeto de diversidade tá ou não, e também vai restringir algumas autonomias, por exemplo, em relação, vou dar um exemplo, o gestor agora ele continua sendo homofóbico, né? Então ele vai trazer essa restrição de autonomia para algumas práticas, tanto de pessoas, como para também o comitê de diversidade, o grupo de afinidade, os pilares e os roadmaps que vão ter que fazer. O desafio dele é ser sempre um ponto de equilíbrio entre todas as áreas e ele realmente pensar no negócio versus organização, né? Sempre pautando e deixando um pouco de lado a questão da militância. Porque as pessoas que trabalham com diversidade acham que diversidade e inclusão é militância. E não é, cara. Diversidade e inclusão é uma coisa, militância é outra. Não que as duas não conversam e elas não trabalham juntas. Sim, elas trabalham, mas assim, porque é até impossível você falar de grupos minoritários aqui, né, entre aspas, sem você trabalhar com essa militância, sem você entender os desejos e as dores dessa militância, principalmente dentro da sua empresa. Mas ela não é militância, porque a militância ela milita em prol de algo. E aqui você está vendendo projetos, vendendo desafios, vendendo possíveis produtos no futuro, melhorando uma estrutura organizacional, você está focando de um projeto de business, né? E aqui depois a gente tem, né, que essa governança ela vai trazer uma responsabilidade para o comitê de diversidade. E aí ele é formado por um conjunto de pessoas que faz a ponte entre a governança e esse grupo de afinidades.
seriam mais ou menos essas mesmas pessoas, tipo gerente de diversidade, gente de projetos, esse grupo aí que vai também trabalhar mais nesse comitê formado por pessoas de outras áreas para trabalhar. Aqui nesse grupo, ele traz os líderes também, de novo, né? Ele traz essa ponte, né, entre a gerência de diversidade e grupos de afinidade. Ou seja, o responsável por um determinado grupo de afinidade faz parte desse comitê. A gente vai falar justamente sobre isso, sobre o grupo de afinidade. Porque o grupo de afinidade ele é formado por várias pessoas, né? Daquela diversidade. E essa gerência, esse grupo de afinidade, é o que muitas vezes a gente chama de líder. Então esse líder vai ter uma reunião nesse comitê que vai passar para esse grupo de afinidade para executar essas ações, né? Ele serve para desenvolver um olhar mais holístico das atividades de diversidade da companhia, e ele sugere também uma agenda para esse olhar. E aí é onde que eu falo que as empresas devem trabalhar, né? Deixa eu até colocar aqui um negocinho. Então aqui, ele deve olhar para a gerência de pessoas, né? Tipo, revendo não só processos, né? Por exemplo, de contratação, contratação. Aqui também de gestão de carreira, né? Aqui eu falo recrutamento, vou colocar aí seleção, né? Aqui a gente pode falar do colaborador individualmente, processos internos, tipo, por exemplo, licença parental e maternal, né? Então, assim, que mais que ele pode olhar também? Pode olhar também sobre nessa gestão de pessoas, né? Sobre um pouquinho que ia trabalhar com a questão de marketing, mas pode ver também a questão da marca empregadora, né? Então, assim, essa reputação de marca, esses procedimentos de gestão, enfim, muita coisa para se trabalhar aqui. Aqui em treinamentos de reciclagem para colaboradores, né? Para líderes e para o comitê em si, né? Então as pessoas todas trabalham. E eu coloco reciclagem porque não é só fazer um treinamento pontual, é um treinamento todos os dias. Todo dia tem gente contratando a sua empresa e sendo demitida, e gente nova chegando. Então essas pessoas novas que chegam, elas deveriam já ter um treinamento para entender quais são as posturas dela, esperada ou não. Depois, 6 meses ou 3 meses, dependendo da área que ela trabalha, outro treinamento, e assim vai. Então ela deveria ter, tipo, um treinamento de longo prazo. A IBM faz isso muito bem. Ela dá uns badges, sabe? Tipo assim, uns selos, assim, para essas pessoas. Que elas têm que, todo ano, de tantos e tantos meses, elas têm que entrar ali na plataforma deles e fazerem um treinamento de diversidade. E aí eles ganham como sobre um selinho, assim, sabe? E aí, um ano é treinamento sobre LGBTs, ou sobre negros. Então, assim, você não pode também cobrar de um colaborador determinada postura diversa, sendo que ele nem sabe o que é diversidade, que tipo de diversidade que ele precisa pregar, o que enquanto ele estiver ali dentro da empresa é ou não LGBTfobia. Então, assim, você está moldando todo um comportamento ali que você espera. Então, você deve sim comunicar esse colaborador. Depois, a sua imagem corporativa, como ela é vista internamente e externamente também, né? Então, você fazer ações. Se você tem uma marca que é muito homofóbica, que é vista externamente, né? Como você pode melhorar isso? Será que esses colaboradores também estão sofrendo LGBTfobia? A gente tem um caso recente que aconteceu, que foi, a gente já sabe, né, que tem uma imagem corporativa ruim, que é a Zara, que trabalha com vários casos que estão na mídia aí, com trabalho escravo, né? E aí a gente teve uma denúncia essa semana de umas meninas trans que foram demitidas e foram nas redes sociais falando que a Zara não dão nada pra ela, não é que não dão nada, na verdade elas não respeitaram o nome social dela, tipo, vários processos de transfobia. Teve uma caso no banheiro lá de um shopping que elas trabalhavam, a Zara não defendeu e nem ajudou as meninas no processo, deixou elas sofrendo transfobia lá, enfim. São várias coisas. Então, assim, como é que essa imagem sua é vista interna e externamente? Trazer isso jurídico para rever esses processos, né? Que eu também gosto de colocar muitas vezes
trazer o compliance também, sabe? Porque não é só jurídico, é uma forma de procedimentos e processos. Lembra que a gente está lá na governança, mexendo com regras, revendo gestão, revendo várias coisas. E aí a comunidade interna daquela que você, no caso LGBT, que você está trabalhando, parcerias que pode fazer no futuro com ONGs e tudo mais, LGBTs, porque nesse caso eu estou falando de LGBTs, fornecedores, né, diversidade, trazer fornecedores de diversidade, fornecedores LGBTs, quem são fornecedores LGBTs que a sua empresa poderia trabalhar ou fazer processos para fazer ponte com esse fornecedor LGBT, sabe? E atuação com outros órgãos e empresas que trabalham com diversidade. Então, pô, conecta com a IBM, né? Aqui no grupo a gente tem a Luana do iFood, enfim, tem várias meninas que a gente pode conversar aí, de marcas também, de outras empresas, que a Luana me veio aqui na cabeça de primeira, que vocês poderiam conversar. Eu tenho um pouquinho de restrição sobre o fórum de empresas LGBTs aqui de São Paulo. Eu gosto muito mais do trabalho do pessoal do Pride Connect. Pride, eu posso até deixar no... acho que é assim... Connection, que é o Felipe da SAP que tá tocando, ele é um conhecido meu, posso até passar o contato para quem quiser. Eu acho eles muito mais engajados, enfim, é uma visão minha do que o Fórum de Diversidade LGBT. A gente falou de uma estrutura básica de um programa de diversidade e inclusão, falou sobre a importância da pesquisa, né? E também a gente falou sobre a função, para que serve a parte de governança e do Comitê de Diversidade. E agora a gente vai voltar para esses outros pilares aqui, que é o grupo de afinidade, os pilares em si, né? E o roadmap. Bom, o grupo de afinidade, como eu disse, ele faz parte, né? Tá dentro do Comitê de Diversidade e ele é formado por pessoas de determinado grupo minoritário ou aliados também, no caso, que vão decidir e se conectar com o Comitê de Diversidade para falar sobre as atividades e tudo mais que farão determinado grupo. Então, por exemplo, eu tenho o Comitê de Diversidade aqui, e aí tem um grupo de afinidade de negros, de pessoas com deficiência, de LGBTs, e aí a gente decide que esse ano a gente vai patrocinar a Parada LGBT de São Paulo. Então, esse grupo de afinidade, né, que decide essas atividades, né, baseado naquela, digamos, meta que tem, assim, esse comitê que decidiu esse ano e aquela governança também, né, que decidiu para onde vai olhar. Então, a nossa meta é, sei lá, trabalhar com o pilar de diversidade LGBT para que a gente repagine a nossa marca e se transforme em uma marca mais inclusiva para LGBTs daqui a 1 ou 2 anos. Então, quais ações a gente vai tomar tanto internamente como externamente. Isso vem da governança. E aí o comitê de diversidade vai virar e falar assim, não, então, vamos conectar, agora desenvolver um grupo de afinidades, vamos trabalhar com essas metas, vamos rever esses processos, né? Então vamos falar com o RH, vamos falar com a nossa marca empregadora, vamos falar com essas questões de marketing de redes sociais. Então, na data X, vamos falar sobre influenciadores digitais para falar para uma ação específica. Então, assim, são vários outros pilares. Esse grupo ele serve para a gente especificar as atividades de acordo com cada grupo, né? Olhando para as suas necessidades de grupo, tanto internamente como externamente, porque sempre um programa de diversidade ele olha para esses dois lados. Não pode deixar o lado interno nem externo. Interno porque você tem pessoas LGBTs ali. E essas pessoas LGBTs, ela também sai da sua empresa. Então ela também faz parte dessa comunidade. Além disso, você tem que conversar com essa comunidade para você entender os desejos dela, os desafios futuros dela, sabe? E também, voltando em desafio, a gente tem essa questão de qual é esse desafio desse grupo de afinidade. Então, ele trabalhar com esse engajamento do colaborador, porque é muito fácil, né? A gente levar esse colaborador, eu vou fazer parte do grupo de LGBTs, tá? Mas você sabe que você vai ter que trabalhar nesse grupo horas além do seu trabalho, né? Você pode uma outra coisa fazer naquele momento que você está trabalhando, algumas atividades, por exemplo, a gente vai fazer sei lá, um bate-papo, uma reunião aqui, né, pra gente decidir alguma coisa. Então a tendência é fazer mais no finalzinho do dia, como todo mundo tá reunido. Mas muitas atividades são tipo o seu, que a gente chama de gay job, né, seu trabalho além do trabalho que você faz. Então você tem que manter esse engajamento, essa motivação dessa galera que vai trabalhar para você e sem receber nada, né, porque tipo, o grupo de afinidade é um grupo de pessoas que têm uma afinidade, né,
que tem uma conexão com determinado tema, né? E também mostrar que esse programa é muito mais do que uma militância, sabe? Ele é realmente um negócio. Óbvio que pode ter uma pilar, alguma conexão com essa questão da militância, né? Mas é o seu negócio, é o seu business. Então, assim, esse engajamento é muito importante porque vai refletir nessas ações das empresas, da sua empresa a longo prazo, entendeu? Então, assim, vamos pensar pelo projeto, né, de negócios, né? E também fazer o bom uso dos recursos que são destinados. E aí eu falo de pessoas, né? Capital humano que vai ajudar esse grupo, essas pessoas que estão participando ali, gerenciar qual atividade, quem vai ser o líder ali desse grupo de afinidade, que vai conversar com o seu comitê, quem que vai ser esse líder, como ele vai gerenciar esse time, essa equipe, o recurso financeiro que eu acho que eu não falei aqui em cima, mas tem que destinar um recurso, assim, aqui eu esqueci de falar, bônus, né? Duas coisas que eu esqueci de falar. O comitê de diversidade, ele pode ter um comitê nacional de diversidade, que seria um braço desse comitê que ele vai garantir que todas as ações vão ser feitas, assim, de um modo exponencial. Então, por exemplo, Ambev tem 32 fábricas. Então, o comitê nacional, ele olharia para todas as ações dessas 32 vagas de acordo com os pilares, de acordo com as regras, de acordo com as coisas de compliance também, né, que estão sendo feitas. O que isso tudo vai garantir? Que tá todo mundo na mesma página, olhando para o que o Comitê de Diversidade, junto com a governança, decidiu para aquelas questões de diversidade daquela empresa, né? E também, aqui, ó, o outro desafio do Comitê de Diversidade é garantir esse budget para essas empresas investirem em ações. Ai, Mayra, mas eu não tenho nenhum budget, a minha empresa não tem. Tudo bem, pode ser que no começo você não tenha. Tem uma galera que, acho que o pessoal da Iara fizeram um case muito bacana, porque o pessoal de diversidade deles, inicialmente, não aceitaram muito, tipo, não a questão, a galera de empresa não estava aceitando muito eles trabalharem com diversidade. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram, tipo, fazer algumas ações, né? Instituíram um comitê de diversidade e uns 2 ou 3 pilares de atuação, de afinidades, e aí começou a fazer algumas ações pontuais, sem budget nenhum, então reuniões, uma semana LGBT que levou uma galera para discutir, e aí eles começaram a medir isso, e aí levaram para a liderança e falaram, olha, o que era antes, o que era depois, a gente pretende para o próximo ano fazer isso, 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 e a gente vai precisar de um pouquinho de grana, vocês podiam nos ajudar com isso e tudo mais, e eles conseguiram uma pequena verba e conseguiram instituir o programa de diversidade e inclusão dentro da Iara Brasil, que foi incrível e a questão LGBT deles é super bombada e é muito, muito legal de acompanhar. Então, isso também pode acontecer, eu super recomendo para vocês fazerem isso. Tipo, não fala que você não tem, não dá para fazer, dá para fazer um monte de ações, um monte de pequenos pilares de atuações que vocês podem fazer sem budget. Por exemplo, na semana LGBT, que eu acho que a semana LGBT deve ser muito mais do que junho, a gente pode até discutir sobre isso, você levar algumas pessoas da militância para discutir, para ensinar como é que a atuação de empresas e tudo mais, desafios, isso já vai dar uma boa repercussão da sua empresa e também demandar, tipo, meio que uma pesquisa para as pessoas fazerem, o que elas acharam e tudo mais. Então, assim, sempre dá para fazer algumas coisas, sabe? Então, o grupo de afinidade trabalha com isso, e aí tem esses pilares que seriam as ações que serão trabalhadas pelos grupos de afinidade, né? Ao longo de 1 ano, 2 anos. Eu acho que a ação você não pode colocar muito de longo prazo. Recomendo você fazer por blocos, assim, tipo 6 meses de ações, 6 meses de outras ações, conectando com uma visão maior de 1 ano, sabe? Ou também conectando com aquela visão de 3 anos, assim. Tipo, em 3 anos a gente quer reduzir em zero o caso de assédio, como eu estava dizendo no vídeo. No outro vídeo eu falei. Então a gente sabe que tanto nesse mês, esses 6 meses primeiro desse ano, com outros 6 meses, você vai ter que fazer várias ações que impactam em diminuir esse número de assédio, sabe? Mas assim, qual que é o número global de assédio nesse ano? Então eu quero diminuir dos 200 casos para tipo 150 casos no máximo, ou a gente quer levar esses casos também para o jurídico e tudo mais. Então assim, vocês têm que ter uma meta. Não existe cota. Para mim essa questão de cota é horroroso, assim, tipo, ninguém fala em cota, a gente fala em meta, sabe? Então qual que é a sua meta para daqui esse ano, para daqui esses 6 meses, daqui a um ano,
2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, quais são as metas? Porque isso vai entrar no seu roadmap, entendeu? E aí, só uma coisa, essa coisa de cota, só a gente pode falar no caso de pessoas com deficiência, que realmente tem cota de contratar, e aí tem uma lei, enfim, e aí é um outro rolê. Mas quando a gente tá falando de grupos de afinidade, a gente tá falando de metas, sabe? A gente tá falando de metas de inserção daquela diversidade dentro do seu dia a dia, como da sua conversa com a comunidade fora. E o pilar ele serve para a gente apresentar as ações de cada grupo que vai ser trabalhado ao longo do ano, semestre, trimestre, conecta com a visão de longo prazo de diversidade da marca, que é o seu desafio, né? E ele conecta, e outro desafio que ele tem é equilibrar, né, essa questão da diversidade das atividades para que nenhum grupo se destaque do outro. Então, eu vou ter mais mulheres engajadas aqui, então eles estão fazendo muito mais coisas com dinheiro, e esse grupo, por exemplo, de pessoas com deficiência não estão conseguindo fazer e tudo mais. Então, assim, o desafio desse pilar é colocar todo mundo na mesma página, para que eles caminham na mesma página sem que um se destaque de outro. E aí a gente tem o roadmap, que é onde a gente vai ter as ações em si, né, o meu mapa de ações, com metas claras de tempo para ser desenvolvida e realizada cada atividade, né? Ele serve para a gente dar um direcionamento de rotas e atividades para cada pilar para desenvolver em X tempo. Você pode, óbvio que ele vai ser desenvolvido junto com o comitê, que vai acompanhar tudo isso, junto com também os seus grupos de afinidades, né? O desafio gigante que é você também trabalhar, por exemplo, ações que são de pilares que estão atrasadas, como você vai desenvolver, né? E aí eu voltei também naquela questão de que a gente precisa realmente, quando a gente está falando de um roadmap, dessa galera de gerência de projetos que tem essa versão abrangente e sabe muitas vezes como mapear e trazer essa questão de roadmap. Mas, se você não tiver e você estiver trabalhando, você e mais uma outra pessoa no comitê, cara, joga aí no Google, tipo, roadmap, que vai ter um monte de modelos, um monte de formatos, e aí você encontra aquele que é mais simplificado e mais fácil para você implantar aí no seu dia a dia. E... aqui eu errei, desculpa, mas era aquela coisa de trazer uma pessoa de gerência de projetos para isso. Então, gente, é isso mesmo que desenvolve, que implanta um projeto de diversidade e inclusão, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre cada um desses pilares no próximo vídeo. Então, tipo, a gente vai começar falando sobre governança, sobre depois o comitê e tudo mais. E depois a gente vai falar também, ainda nesse módulo, sobre ações, principalmente interna, para a gente tornar o seu ambiente inclusivo. Eu espero que você esteja gostando desse curso. Quaisquer dúvidas, me escreva aí nos comentários. Até breve. Tchau, tchau.